é muito importante nós percebermos que onde nós crescemos, nós trazemos uma série de feridas individuais que nós viemos curar enquanto alma e trouxemos feridas do coletivo. E as feridas do coletivo que nós viemos aqui também trabalhar e que todas temos, depende do país em que nós nascemos. E, portanto, isto tem a ver que temos nascido, por exemplo, em Portugal. Se nasceste em Portugal e se és mulher, todas nós temos isto no nosso DNA. Tenhas tu já alquimizado ou não, nós nascemos com isto e eu acredito que onde nós nascemos, o país em que nós nascemos, nós carregamos a missão de alquimizar em nós as feridas que existem nesse país. E o que eu encontro muito em Portugal e que eu vim a perceber é que a maioria das mulheres, se vocês repararem, a mulher portuguesa é uma mulher, em relação a toda a Europa, é uma mulher muito mais desconectada com a sua energia feminina, é uma mulher muito mais desconectada com a sua energia sexual, é muito mais desconectada com os temas do feminino que as outras culturas dos outros países da Europa. E eu sempre me perguntei, porquê que isto acontece? Porquê que eu quando vou lá fora e digo que sou portuguesa, há sempre um grande choque? Porque acham que as portuguesas são sempre todas super pequeninas, portuguesas com o bigode, nós temos imenso essa fama, não é? E eu quero perceber, mas porquê que isto aconteceu? Porquê que nós, em relação às outras mulheres de toda a Europa, porquê que nós nos desenvolvemos assim? E eu adoro fazer estas perguntas, porque isso é que me levou a trazer estes temas, isso é que me levou a desenvolver-me, porque eu quero perceber porquê que eu nasci neste país, porquê que nós somos assim, porquê que nós temos um DNA diferente. E porquê é que nós temos tanto talento aqui em Portugal e porquê é que nós não usufruímos desse talento? E porquê é que as coisas acontecem muito devagar? Vocês repararem, é um país que as coisas acontecem devagar. Vocês querem pedir uma licença de trabalho, uma licença de casa para fazer uma construção, tudo demora muito tempo aqui. Tudo, em geral. Porquê é que isto acontece? Qual é que é a energética deste país? E eu vim, ao longo de ter vivido à volta do mundo inteiro e ter vivido com milhares de culturas, eu entendi que a nossa core wound, enquanto portugueses, é a ferida da sobrevivência e da escassez. Ok? Nós vivemos naquela ferida que, eu não sou enough, eu não sou suficiente, não há suficiente. Porquê desejar tanto? Porquê é que é um país que, em termos de empreendedorismo, é um bocadinho mais fraco? Porque eu sempre ouvi, porquê sonhar? Porquê é que temos que gastar dinheiro em vez de podemos poupar? Não é? Todos estes padrões de escassez, vocês repararem, quando existe escassez num dos campos, e no chakra raiz, por exemplo, existe escassez, é onde está a segurança, tipo o facto de nós sentirmos seguros na vida, e há também a questão financeira e há a questão da sexualidade. Estão no mesmo chakra. Por isso é que acontece, quando as pessoas entram nos meus programas e começam a trabalhar a sexualidade, começam também a desbloquear as suas questões financeiras, porque eles estão no mesmo chakra raiz. Portanto, quando nós desbloqueamos a nossa energia, nós devemos bloquear os outros, certo? É muito difícil nós desbloquearmos o nosso mundo externo sem nós desbloquearmos o mundo interno, ok? Por isso é que eu costumo dizer, se nós estamos em sobrevivência, se nós estamos a mover-nos de sobrevivência, se nós estamos a mover-nos da escassez, se nós estamos com dificuldades financeiras, se nós estamos com dificuldades nos relacionamentos, é muito difícil nós alterarmos a nossa realidade tentando mudar o exterior. Tipo, por exemplo, ok, temos que trabalhar mais, temos que fazer mais sacrifício, porque é aquilo que nós fomos aprendendo. Ok, isto não está a resultar, temos que trabalhar mais, temos que fazer mais, temos que fazer mais. Ok, o relacionamento não está a resultar, eu tenho que dar mais, eu tenho que dar mais, eu tenho que dar mais. E eu percebi, nós enquanto mulheres, enquanto mais nós agimos daí, de querer overdoing, de querer dar demais, mais nós nos drenamos e desconectamos com o nosso magnetismo e com a nossa energia. Qual é que é a solução aqui? Mas como é que é possível eu criar toda esta abundância em mim interna e sentir-me bem e sentir prazer interno se eu estou com todas estas dificuldades no mundo externo? Certo, e eu percebo isso. Eu vim das situações mais difíceis que vocês possam imaginar, vivi com muita... Eu digo isto porque eu vivi toda a minha vida com muita insegurança, ou seja, desde que eu perdi os meus pais muito cedo, eu sempre fui muito habituada a
não guiar-me sozinha. Portanto, isto cria, obviamente, para quem é uma rapariga nova, uma rapariga adolescente, que não tem um suporte familiar, que não tem uma família que a vê, que isso acontece, que se sente essa ferida do abandono, gera a ferida da sobrevivência. Nós entramos em sobrevivência. Por isso é que no programa que nós estamos a dar, da Tantric Initiation, a primeira é a sobrevivência e a seguir nós vamos trabalhar a ferida do abandono, porque sempre que há ferida de sobrevivência, sempre que o nosso corpo está tenso, most likely todas nós também temos a ferida do abandono. Nos sentimos desabandonadas, não nos sentimos vistas, não nos sentimos apoiadas. Ok? E portanto, quando nós começamos a trabalhar estas questões dentro de nós, ok, nós começamos a tomar awareness do que é que nos aconteceu, porque é que nós agimos de uma certa forma, nós começamos a ter escolhas na nossa vida. E porquê é que nós crescemos com esta ferida de sobrevivência? Como eu estava a dizer, eu nasci de começar a construir-me sozinha, de aprender a desenvolver os meus poderes psíquicos muito nova, porque como eu não tinha esta orientação, nem de família, nem de forma nenhuma, eu tive mesmo que, como nós dizemos em Portugal, desenvencilhar. Eu tive mesmo que sair do buraco onde eu estava, da infelicidade, de estar em sobrevivência. E eu percebi que não era por eu estar a fazer mais. Não era por eu olhar para os outros e ver o que é que está a resultar para os outros vai resultar para mim. Não, é através de eu me conectar comigo mesma e de recuperar esta energia. E o que é que se passa quando nós estamos em sobrevivência? Como as questões, a nossa sensação de segurança, ok? Quando nós nos sentimos inseguras, ou porque não temos uma estabilidade familiar, ou porque nós nascemos no caos, ou porque nós não temos um relacionamento que não nos dá segurança enquanto mulheres, nós vamos criar desarmonia nos nossos centros interiores que estão relacionados ao prazer, à sexualidade e ao dinheiro. Por isso é que quando as mulheres não se sentem seguras, elas não conseguem ter relacionamentos sexuais. Por isso, simplesmente, a intimidade não é boa. E elas pensam que o problema é delas, que elas não têm as técnicas certas, que elas não sei o quê. E muitas vezes é o relacionamento que não dá segurança. Não há transparência no relacionamento. Elas não se sentem seguras. E quando a mulher não se sente segura, a mulher sente-se desempoderada. E quando nós estamos desempoderadas, entramos na sobrevivência. Quando nós nos sentimos desconectadas, quando nós nos sentimos drenadas, porque o relacionamento também não nos dá segurança, ou porque nós não estamos num ambiente à nossa volta que não nos vê, que não nos dá segurança, que não nos apoia, nós entramos em estados de sobrevivência. Às vezes há mulheres que entram no meu curso e percebem estas questões e começamos a trabalhar e percebem estas coisas e percebem onde é que a energia delas, criativa e sexual, está a ir, e no momento que elas percebem de onde é que isso está a fugir, o que é que lhes está a drenar, elas recuperam o seu poder, elas recuperam o seu prazer, elas recuperam a sua estabilidade financeira, elas começam a recuperar tudo, porque está tudo, são tudo temas que estão no mesmo lugar. Ok? Falando aqui em Portugal, porque é que nós, ok, agora já vos expliquei porque é que isto tudo está junto. Porque é que nós temos essa ferida? Se vocês reparem na história de Portugal, ok? Na Península Ibérica, por exemplo, a história que nós conhecemos da Inquisição. Por exemplo, as mulheres que conectavam-se com poderes psíquicos, ou seja, as bruxas. Mulheres que falavam, não é? A sua verdade. Mulheres que mostravam o seu poder e intimidavam homens. Eu hoje estava a ler um post super incrível, que hoje eu vou mandar para o grupo, da história de como é que nasceu a Inquisição. Nasce de um homem de praticamente ter se sentido intimidado por uma mulher super poderosa e criou um manual, um livro, nos anos 1500, este post está incrível, a dizer o quão mau eram estas bruxas, estas mulheres poderosas, e como é que conseguíamos acabar com isto. Ou seja, com todos os modos de e o manual praticamente era tudo práticas de tortura, práticas de como como definir uma bruxa, portanto, que seria uma coisa má. Então, uma bruxa era uma mulher que falava a sua verdade, que estava conectada com a sua sexualidade, era uma mulher que tinha poderes psíquicos, era uma mulher que sabia trabalhar com ervas, era curadora, portanto, ok? Todas essas mulheres foram perseguidas, portanto, o que é que vai acontecer quando
há almas antigas, mulheres que sabem que têm estes poderes internos, mas têm medo de exprimir isto, né? Têm medo de exprimir. Muito provavelmente em vidas passadas elas passaram por esta situação. E passam muitas por mim, e eu inclusive. E aconteceu muito aqui, em Portugal aconteceu muito em Espanha. Esta é uma das razões. Por exemplo, Portugal é um país que foi feito de conquistas. Toda a gente fala das conquistas que nós fizemos à volta do mundo, mas ninguém fala o que é ser mulher com filhos e ter ficado sem os maridos. Não é? Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala o que é ficar love you. Ninguém fala sobre o que é as mulheres terem ficado sozinhas quando havia os tempos das descobertas. Ninguém fala o que é ser mulher celeira quando os homens têm que ir para a guerra. Não tivemos em grandes guerras mundiais, mas tivemos as nossas. Tivemos guerras do ultramar, tivemos guerras coloniais com as nossas colónias. Portugal é um país muito pequeno, portanto, a maioria dos homens aqui, houve uma certa altura, portanto, que tiveram de deixar as famílias. Portanto, há aqui um padrão na história da mulher portuguesa de insegurança, da mulher ter que se fazer à vida, da mulher ter sido abandonada. Há um padrão muito grande. Falamos a nossa verdade, somos mortas. Trabalhamos a nossa sexualidade, somos vistas como bruxas, não se pode. Queremos criar uma família e ficamos sem marido. Portanto, há aqui uma série de padrões da mulher que nós vivemos enquanto Portugal. E nós já falamos das coisas boas. Mas o que aconteceu aqui para a mulher? Foi muito difícil. E para o homem também. Porque o que acontece quando o homem... E isto aqui, por acaso, vem de uma inspiração. Comecei a trabalhar com muitas clientes alemãs. E comecei a perceber, quando começávamos a falar de história, de entrar na ferida da mãe e do pai, eu percebi que quase toda a gente tinha a mesma ferida. E a ferida dele, a ferida, por exemplo, desse país, a nossa é muita sobrevivência da escassez, mas a deles é do coração fechado. Porque o que acontece? É um país frio, foi um país que viveu ali o nazismo, não é? Foi o centro de tudo, e portanto muitos homens foram para a guerra, muitas mulheres ficaram sem homens, e quando os homens voltaram de uma guerra daquelas, vinham muito traumatizados, muito frios. Então, as clientes que eu conheço hoje em dia, alemãs, sofreram de pais muito frios, ou os homens mesmo, que os pais não conseguiam abrir-se, que não conseguiam ser carinhosos, nem com a mulher, nem com os filhos. Portanto, há uma sensação de abandono, há uma sensação de não serem vistos, há uma sensação de... E é um país que se levantou, sempre se levantou. É um país que as coisas acontecem, é incrível. Eles fizeram montes de guerras, mas tipo, é um país que tudo funciona e que há imenso capital e há imensa riqueza naquele país. Portanto, é um que, ok, nós caímos, nós morremos, nós continuamos. Portanto, há muito go. Não é? É diferente aqui. Aqui há uma lentidão em tudo o que acontece, certo? Lá, tipo, as coisas acontecem, as pessoas estão... É um outro tipo de sobrevivência, é uma outra faceta de sobrevivência, também a ser trabalhada, ok? Portanto, aqui, mulheres, nós carregamos essa ferida. E nós estamos no tempo em que as pessoas estão a despertar. Provavelmente as vossas mães, muito raro, ou as avós, não fizeram este trabalho. Quanto mais faço este trabalho, por exemplo, eu percebo os meus medos enquanto ser empreendedora. Para mim foi muito difícil começar a ser empreendedora. Porquê? Porque eu tinha muita ferida da escassez, não só porque me senti muito abandonada, obviamente, pelos meus pais, porque, claro, saíram aqui deste mundo e eu fiquei aqui não é? Acontece. Mas, por exemplo, a minha avó, uma pessoa que ainda está viva, sempre foi uma pessoa que sempre teve o lema, e eu vejo muito em muitas clientes minhas, sempre teve o lema de não sonhes muito porque podes cair, não é? Em vez de nos ensinarem, ok, sonha, tenta, segue o teu coração, e se caíres, you are held, tu estás segura, estás aqui para te levantar. Não. É melhor não fazer para não cair do que fazer cair e levantar. Eu nasci muito com este padrão. Então muitas mulheres continuam a jogar pelo seguro
e não arriscar aquilo que verdadeiramente lhes faz feliz. Eu, por exemplo, tinha muito essa voz na minha cabeça até eu começar a fazer este trabalho. Aliás, eu nunca me tinha apercebido disto enquanto esta vozinha estava dentro de mim, até eu começar a trabalhar com a energética do meu corpo inferior e começar a perceber o que é que me bloqueava, porque é que eu começava o negócio e às vezes tinha certas dificuldades. Porque é que eu tenho dificuldades e há pessoas que começam o negócio e não têm dificuldades nenhumas e aquilo por isso simplesmente explode imediatamente? Porquê? Porque eu tinha estas vozinhas inconscientes e tudo o que está no nosso inconsciente também está no nosso corpo, ok? Portanto, tudo isso veio a afetar-me profundamente. Afetava-me, porque eu começava e o meu pensamento, e se não resultar? Eu começava a fazer uma coisa, assinava e lançava um programa, até podia ser incrível, e eu sei que o meu trabalho é incrível, mas havia uma parte dentro de mim que sentia, e se não resultar? Mas porquê que eu penso isso? E quando fui para o Dubai, por exemplo, as pessoas têm muita... lá foi uma grande cura para mim, porque as pessoas lá pensam sempre positivo, não é? Até pode ser um tóxico positivity, mas pensam sempre, vamos fazer, vamos sonhar, está sempre tudo a sonhar. E eu pensava, ok, vou sonhar, mas vinha sempre uma frase, e se eu não conseguir? E se isto não resultar? E se isto não sei o quê? Não sei o quê? E isto vem daqui, vem desta terra. Conquistamos o mundo inteiro e perdemos tudo. Eu ouço muita gente aqui a dizer, mais valia não termos feito nada. Ou compram muitas casas, mais valia nunca ter comprado nada, agora tenho que fazer emis, não sei o quê, mas valia não ter feito nada. Não é? Outro padrão, o padrão do sacrifício. Eu falo muito nisto nas minhas mentorias em que nós trabalhamos o nosso branding, o nosso negócio. A mentalidade do sacrifício. Ok, vamos aqui falar sobre uma coisa. É necessário fazer esforço para ter sucesso. Não existe sucesso overnight. Isso é uma mentira que nos contam. Da nova coaching industry. Eu trabalho imenso para ter os resultados que eu tenho. Eu, até aos domingos, às vezes trabalho. Mas eu não trabalho de nada. Porque eu estou conectada com a minha paixão. E quando eu estou conectada com a minha paixão, quando nós viemos aqui com um propósito específico. Todos temos um dom específico e todos temos um propósito específico e não há ninguém mais poderoso que ninguém. Há pessoas que estão mais desbloqueadas do que outras. Há pessoas com centros energéticos mais expandidos do que outros. Isso é o que acontece. Quando nós estamos conectadas com a nossa paixão, nós temos uma amplificação energética muito maior que estamos a ter um trabalho que não é relacionado com o nosso verdadeiro propósito. Portanto, quando nós estamos a fazer algo que é a nossa paixão, está conectado com o nosso coração. E esse é o modo como nós viemos aqui. Nós devemos operar. Porque quando nós estamos a operacionar dessa forma, nós vamos ter uma carga de energética, forças do universo a ajudarem o nosso propósito. O que acontece? É que tudo vai acontecer com facilidade. E quando nós continuamos a trabalhar, nós trabalhamos com paixão. E essa paixão e essas forças, elas carregam-nos constantemente. E, portanto, eu consigo trabalhar horas a fio, todos os dias estar aqui, daqui a bocado vou dar outra aula, uma aula mesmo profunda com as práticas somáticas dentro da iniciação, que tudo o que eu estou aqui a falar, como desbloquear isto tudo. E eu vou dar essa aula e eu podia dar mais outras 3 ou 4. Mas se me puserem aqui a fazer contas de Excel e não sei o quê, eu vou ficar drenado ao final do dia e posso trabalhar as mesmas horas. Ok? Ou seja, isto aqui é a diferença de fazer esforço com paixão, portanto, trabalhar muito com paixão, e sacrifício. Sacrifício parte de fazermos algo que compromete as nossas necessidades, que compromete os nossos desejos. Praticamente fala sobre restrição ao prazer. Sacrifício. É diferente de working hard para a vossa missão com paixão. Eu não sou aquela pessoa que trabalha 1 hora, estou aqui no glow e só trabalho 1 hora. Não. Eu, desde o momento que eu acordo, eu estou sempre a fazer coisas aqui para vocês, ou para a academia, ou para o ateliê. Eu estou sempre a conectar com a minha missão. E é isso que me carrega. E nos dias que eu não estou conectada, isso faz com que eu me desconecte da minha paixão. Ver quem é que está aqui.
Outra coisa que eu quero estar aqui a dizer. Portanto, isto acontece muito. Se coisas práticas, o que é que está aqui por trás da ferida? Como é que as pessoas normalmente operam com esta ferida? Se tu estás, por exemplo, és uma pessoa que está em hipervigilância constante, és uma pessoa que controla, és uma pessoa que, porquê? Porque não confia, que ainda existe partes de ti que vieram de ancestralidade, de vidas passadas, da tua alma, da tua ancestralidade, de coisas antigas que fazem com que tu não confies ainda. Porquê? Porque há este padrão. Falámos a nossa verdade e fomos punidas por isto. Quem é que sabe aqui da quantidade de tempo que nós vivemos em ditadura? Quem é que estou aqui sobre a PIDE? Provavelmente há pessoas aqui que até... Não é? Houveram muitas histórias da família. Já não se fala sobre isso, esqueceu-se. Mas isso está aqui. Isso está aqui. E tudo isso bloqueia o nosso centro energético. Na realidade, eu vou-vos dizer uma coisa, isto aqui é muito avançado, que é, eu quando comecei a experienciar estados altos de consciência e a libertar a minha sexualidade, para mim o Tantra foi a grande descoberta disto tudo. Porque o Tantra é uma linhagem espiritual inacreditável que une polaridades, que trabalha a luz e a sombra, que trabalha o masculino e o feminino, que trabalha a energia sexual, porque é que toda a gente pensa que Tantra é sexo e não tem nada a ver, mas aceita a sexualidade como uma forma de conexão com o divino. E aquilo que eu experienciei em altos estados de consciência tenha sido com plant medicine, ok? Plantas psicadélicas, ou tenha sido com a nossa sexualidade, quando eu experienciei pela primeira vez estados ultra-orgásmicos por horas e horas e horas, eu percebi que nós entramos num estado de abundância. Um estado orgásmico é muito parecido a um estado de abundância a todos os níveis. É um estado que nos faz relaxar. Ou seja, falando aqui somaticamente, do que é que se passa, energeticamente, como é que nós podemos curar estas feridas, fazemos trabalho somático de relaxamento e de libertação desta tensão. E as práticas somáticas, práticas energéticas do feminino, fazem exatamente isso. Como é que nós nos libertamos da sexualidade? É a trabalhar a nossa parte pélvica. E tudo isso vai libertar todo o resto. E quando eu comecei a libertar, quando eu comecei a relaxar e comecei a expandir, a sério, são estados de abundância tão grande, é como se não houvesse limites. E a verdade é que, vou-vos dar um exemplo muito claro, a nossa verdade é que nós somos mesmo seres abundantes. A nossa verdade, a nossa natureza é sermos amor e somos realmente abundantes. As crianças, querem ver um exemplo de pessoas que não têm bloqueios? Uma criança quando nasce. E as crianças quando dizem, pai, compra-me uma casa, compra-me não sei quê, né? Podemos fazer isto, coisas completamente absurdas. Para as crianças, não há esses bloqueios. Esse é o nosso estado natural. Não é porque eles são inconscientes. É porque eles acabaram de vir do centro da criação em que tudo é possível, que é o nosso estado natural. Quando nós sentimos um estado orgásmico horas, quando nós entramos nesses estados elevados de consciência, é exatamente aquilo que uma criança sente. Não há bloqueios, depois ele não percebe. Porquê que os pais estão a discutir? Porquê que há estes bloqueios? Porquê que não podemos fazer isto? Porquê que não sei o quê? A criança não percebe. Porque, na verdade, ela consegue perceber que este mundo de bloqueios é um mundo construído da sociedade doente em que nós crescemos. Nos dizerem que não podes fazer isto porque não sei o quê. Não podes sonhar porque podes cair. Fazer muito dinheiro é mau. Aqui em Portugal há imensa julgamento com... além das feridas que existem com dinheiro, corrupção, etc., mas há imensas feridas com querer coisas de luxo. Porque uma coisa de luxo, na verdade, é uma coisa que é feita com imenso detalhe, com imensa beleza, que é feita para uma pessoa se sentir especial. E num país onde nós temos a dificuldade em receber, em sentirmos-nos merecedores, em nos sentirmos seguros, em nos sentirmos merecedores.
em dificuldade em se conectarmos com prazer, nós não vamos conseguir conectar com essa frequência. E aí entra o julgamento de não conseguir distinguir o que é luxury and lust. Há ali uma fine line que as pessoas não percebem. Né? Luxo, na verdade, é uma frequência elevada. Eu considero a minha marca uma marca de luxo. Porquê? Porque é uma marca que serve para que as mulheres se sintam especiais. É uma marca feita para que tudo o que eu faço, seja os tecidos que eu escolho, seja as cores que eu escolho, seja o programa que eu faço, é com um detalhe tão grande, é com uma frequência, com uma intenção tão grande. E, na verdade, essa é a sua definição. Para quem não consegue sentir prazer e sentir-se merecedor, não vai conseguir conectar com isso. E vai achar que isso é uma dimensão, uma coisa superior. E não é. E quando nós aceitamos o nosso poder, quando nós aceitamos a nossa sexualidade, quando nós começamos a ficar familiarizados com o prazer, com estados de abundância, nós começamos a conectar com essa frequência. Por isso é que as pessoas, quando todas as tantricas começam a libertar a sua sexualidade, começam a amar hotéis incríveis, beleza. Eu, por exemplo, qual é que eu trabalho? É sobre tantra, sexualidade, consciência, terapia, moda. É o quê? O que é que eu respondo? É sobre todas as coisas femininas. As coisas femininas envolvem trabalhar e mestrar emoções, trabalhar coisas belas, apreciar arte, apreciar design, apreciar beleza, apreciar abundância, apreciar tudo aquilo que é do universo feminino. Mas isso só começou-me a acontecer. E eu tinha muito julgamento em relação a estas coisas. Em relação ao dinheiro, aos healers que ganhavam dinheiro. Eu tinha muito essa... Porquê? Porque eu tinha esse split energético nos meus chakras inferiores. E no momento que eu comecei a abraçar o prazer, eu quero tudo aquilo que me faz sentir especial. Certo? Portanto, e quando nós começamos a trabalhar o prazer, quando nós começamos a amar o nosso corpo, começamos a fazer estas práticas somáticas, nós começamos a amar mais o nosso corpo. E, portanto, nós conseguimos melhorar os relacionamentos. Porquê? Porque ao amar-nos mais a nós conseguimos permitir mais amor entrar dentro de nós, amor universal, amor por nós conseguimos receber o amor do outro que até então para nós era estranho. Faz-vos sentido aqui? Portanto, outra coisa muito comum é as mulheres não conseguirem receber. Vou dar um exemplo outra vez da minha avó. A minha avó realmente foi uma spiritual teacher nesta vida. Eu sempre vi, por exemplo, ela a fazer isto. A pessoa queria lhe dar uma coisa. Ela sempre deu, quis sempre dar presentes e tudo, às pessoas de fora, e os natais e tudo mais. Mas quando lhe queriam dar ela não queria. Não. Querem dar alguma coisa? Não é preciso. Isto acontece muito aqui em Portugal. A dificuldade de receber. Eu quero dar um bocado de amor. Podes receber. Sabem o que acontece do outro lado quando nós fazemos isto? A achar que, na verdade, nós estamos a ser humildes. Nós, na verdade, estamos a criar rejeição para o outro. E estamos a aumentar esta ferida da rejeição e do abandono, que vai ser o segundo módulo que nós vamos fazer no programa da Tantric Initiation. Portanto, tudo isto é importante, é essencial para que nós conseguimos receber amor, para que nós conseguimos ter relacionamentos em que nós conseguimos abrir. Muitas mulheres vêm ter comigo com problemas de que os homens acabam por as deixar, ou sentem nos relacionamentos, ou ele desaparece, ghosting total. E muitas vezes, quando eu analiso a energia delas, e às vezes demora-me segundos, é a energia delas que não está aberta. O homem aproxima-se de nós à medida do quão nós estamos abertas. Essa é a verdade. A química cresce à medida do quão a mulher está aberta no coração. Do quão a mulher está aberta corporalmente.
Mas não é abrir, tipo, ok, vou abrir, mas na verdade nós não estamos realmente abertos. Nós não estamos ainda abertas a amar a pessoa verdadeiramente dentro do nosso coração, sem estar à espera do outcome, sem estar à espera de isto tem que ser assim, sem pôr regras. Isto tem que ser assim porque na minha sociedade, na minha cultura, isto é assim, na minha cabeça tenho este standard e pronto, daqui não sai. Será que nós conseguimos abrir o nosso coração e receber o outro de verdade? Não julgar o outro, fazer com que o outro se sinta em casa na nossa presença. Quando nós vivemos em sobrevivência, em escassez, nós vamos achar que não somos suficientes, então o outro não se consegue aproximar de nós. Se ele vir, tipo isto sobre mim, meu Deus. Não sou suficiente. Se calhar não sou orgasmic enough. O relacionamento anterior deixou-me, este também me vai deixar. Ele está a ser muito love bombing comigo, isto é estranho, não confio. Conseguimos simplesmente ser amor, estar abertas, de verdade, a quem realmente nos quer simplesmente dar amor naquele momento. Sem ter que pensar, e agora? Será que ela vai mandar mensagem? Será que não sei o quê? Sem estes pensamentos inconscientes. Porque tudo vem do medo da escassez, vem do medo de não há amor enough. Ok, se ele não me amar, se ele não mandar mensagem, meu Deus, eu estou sozinha. Não vai haver mais ninguém. Vem tudo desse medo. Sempre a operar dessa frequência da escassez. Porque nós pensamos que há overflow de amor, mesmo que a química não continue, vai aparecer outra coisa. Portanto, não há problema, porque tudo é o divino a dar-nos. Se não é desta pessoa, há de ser de outra. Eu falo-vos disto porque eu passei por isto tudo. E só relativamente há pouco tempo é que eu entrei numa dimensão em que eu percebi que, se não é esta pessoa, se este cliente não vem, não é preciso estar em estados de urgência, não é preciso andar atrás, não é preciso nada disso. É só abrir o coração e a pessoa certa chega. E a situação certa chega, e o trabalho certo chega, e a cliente certa chega. E ouvirmos o coração e seguir para onde o coração diz que temos que ir. E para mim, Portugal foi o Tantra foi mesmo o caminho que eu encontrei que realmente conseguia, onde eu encontrei as práticas, encontrei a mentalidade, encontrei onde eu conseguia abraçar estas partes que precisavam de ser trabalhadas, porque a maioria da espiritualidade que existe aí até é bastante castradora. E o que nós precisamos é de descastrar, pessoal. Aqui neste país está tudo castrado. Nós não precisamos de espiritualidade que diga: oh meu Deus, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, não podes aquilo, não sei o quê. E eu digo-vos porque eu já fiz isso tudo. Eu quando comecei este caminho, eu estive em todas as linhagens. Eu já tive em todas as linhagens que vocês possam imaginar. E já até fui super castradora em certas coisas. Tinha que dormir àquela hora, não podia comer aquilo, não podia comer aquilo, não podia... A uma certa altura, sabe o que é que eu estava a experienciar na minha vida? Escassez máxima. Entrei no caminho da espiritualidade e estava a viver uma escassez mais do que qualquer outra altura da minha vida eu tive a viver. Eu lembro-me, na altura que eu tive mais a castrar mais, achar que isso é que era o caminho do enlightenment, essas linhagens em que nós nos metemos às vezes e são super castradoras, em que estás sozinha a meditar não sei quantas horas e não podes comer aquilo, não podes comer aquilo, até pode resultar para algumas pessoas e até para muitos homens é muito bom, temos vários já a dizer. Mas há mulheres, principalmente aqui, mulheres com este DNA português, eu digo-vos por experiência própria. Quanto mais me castrava, mais eu estava bloqueada na intimidade, na sexualidade, no dinheiro. Eu lembro-me de estar meses que eu estava assim, meu Deus, eu não sei como é que eu vou sobreviver na próxima semana. Pessoal, e com o DNA que nós temos,
a última coisa que nós precisamos é estar nessa situação. Uma mulher que trabalha na espiritualidade, que está com o coração, que está... que se quer expandir, não merece viver em escassez. Não merece viver, tenho que contar o tostão, tenho que contar isto. Não merece isso. Nós temos que viver em abundância, pessoal. Nós temos que viver em abundância de amor. Amor tem que ser infinito, o dinheiro tem que ser infinito, o prazer tem que ser infinito. Esse é o estado, para mim, e foi aquilo que eu percebi, que foi o Tantra me trouxe, esse estado de overflow, de abundância, nós nos abrimos, nós sentimos prazer a todos os minutos da nossa vida, é o estado em que nos conectamos com Deus. É nesse estado que me conecto com Deus. É nesse estado que eu sinto o divino. É nesse estado que eu sinto a abundância. Quando eu me sinto em abundância, é quando eu sinto divine. É quando eu estou nesse estado de abundância que eu sinto mesmo essa conexão expandida. É quando todas as oportunidades acontecem. Não é quando eu estou castrada e a meditar em Lotus Position a tentar sair do corpo. Aliás, uma mentora por acaso estava a falar disso semana passada. Ela também não percebe qual é que é o propósito da Lotus Position da meditação. E eu vou-vos dizer, eu não sou grande yogi, também não sou grande... não medito nessa posição e tentar sair do corpo, porque eu não percebo o propósito disso. Para mim o propósito é eu sentir... As práticas para mim têm que me fazer sentir energia, têm que me fazer sentir dentro do corpo, têm que me fazer sentir prazer, têm que me fazer sentir orgasmic experiences, têm que me fazer sentir. Eu não quero não sentir. Isso é o problema de toda a gente aqui neste país, é que nós não nos conseguimos sentir. Porquê que os homens começam a trabalhar comigo? Porque eles não conseguem sentir, no coração não conseguem sentir amor, sentem-se fechados com as próprias mulheres dos casamentos de há anos. O que nós mais temos que fazer aqui é sentir, voltar para o corpo, reconectar com o nosso prazer, reconectar com esse estado de abundância. E quando o nosso corpo estiver bloqueado, e quando a nossa pele estiver restringida, e quando nós continuamos a castrar-nos porque tem que ser, porque o pai disse, porque a mãe disse, porque o outro disse, o que é que o outro vai pensar? Nós continuamos nessa castração máxima. E tudo isso vai bloquear. Ok? Bem, estamos aqui há algum tempinho já. Tenho aqui tanta coisa por dizer. Meu Deus. E olhem, vou-vos dizer uma outra coisa que acontece quando nós estamos em sobrevivência e nós não conseguimos dormir bem. Digo-vos por experiência própria. Até há bem pouco tempo senti isso. Quando nós começamos a castrar-nos porque estamos a pôr os nossos beliefs castradores, eu não estava sequer a conseguir dormir bem à noite. Sentia-me em escassez, sentia-me em sobrevivência. Quando a minha parte interior, quando eu não me sinto insegura, quando eu não estou em uma base, quando eu não sei onde é que eu pertenço, quando eu estou em desalinhamento, eu começo a deixar de dormir. Há muitas questões que vocês não conseguem deixar de dormir. Big entrepreneurs, em Dubai quase ninguém dorme, excesso de café, excesso de trabalho, stress, pronto, isso pode acontecer. Mas às vezes as pessoas são workaholic porque vêm de uma escassez. Se eu não trabalhar, se eu não ficar multimilionário, não vou ser aceito na sociedade. Se eu não for super successful, às vezes são pessoas que não foram vistas, que não nasceram em condições de abundância e, portanto, é a forma delas se validarem a si mesmas e mostrarem ao mundo que também têm o seu lugar no mundo. Quererem pertencer àquilo que não pertenceram quando eram crianças. Portanto, há muitas pessoas que são super ricas e que operam de sobrevivência e de escassez. Portanto, não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com a desconexão e com a separação com algo muito maior. E é isso. E hoje o que é que nós é tão difícil turn off the plug, excesso de pensamentos, é verdade. Isso pode acontecer. Eu, quando também estou em estados de muito trabalho, às vezes acontece-me e também acontece.
é verdade, mas também pode acontecer quando nós estamos com muitas dificuldades, não conseguimos dormir, pode nascer mesmo de uma dificuldade. Nós estamos em dificuldade financeira, estamos desconectados com a nossa energia sexual, estamos bloqueadas, a energia está bloqueada ali e, portanto, nós não conseguimos dormir. Isso aconteceu. Portanto, eu sinto, esta aula foi específica, ok? Vai ficar aqui gravada, mas eu vou tirar porque, infelizmente, pessoas, se quiserem ajudar estes temas, está a haver um witch hunt, uma caça às bruxas gigante aqui no Instagram. Montes de amigas minhas já ficaram sem Instagram, com milhares de seguidores. Tudo o que fala sobre investimentos, dinheiro, sexualidade, tudo o que é estes temas, a caça às bruxas continua e está aqui bem viva no Instagram. Portanto, eu sou super shadow banned. Ainda ontem aconteceu-me, a partir do momento em que eu falo sobre estes temas, eu realmente, o engagement vai assim... E não é porque vocês não querem ouvir, é porque existe mesmo uma força, uma tecnologia que não quer que este conhecimento seja partilhado. Portanto, todas as coisas avançadas eu falo dentro dos meus programas, no meu Telegram Group. Nós vamos ter uma aula daqui a quase 2 horas. Vamos ter uma aula em que eu vou partilhar muito mais a fundo estes temas. Onde é que são estes centros energéticos? Como os desbloquear somaticamente, energeticamente? Como é que nós vamos trabalhar isto a fundo, com as práticas? No Telegram nós estamos a ter práticas incríveis. Todas as noites estou-vos a dar erotic poetry, meditações. Ontem fiz uma meditação inacreditável. Todos os dias estou a partilhar lifestyle com vocês, como é que vocês podem alinhar o vosso estilo de vida. Eu não sou uma pessoa que está aqui a fazer nada. Eu tenho 2 negócios super ativos. Eu sou super ativa no biz, aqui em Entrepreneur Mood, mega tantrica. Como é que vocês podem ser tantricas, mega mães, mega wives, incríveis lovers, incrível entrepreneurs, incrível businesswoman, conectadas com a sensualidade, com a sua beleza, tudo. Portanto, vocês aqui têm mesmo todo o reframe. Eu até estamos agora no Telegram com um tópico onde eu ponho share your codes, em que eu também partilho coisas sobre beleza, sobre os codes, como usar. Bem, é tudo, é trabalho interior feminino, trabalho exterior feminino, o meu tantric lifestyle, a minha vida behind the scenes, como é que eu vivo, como é que eu conquisto isto tudo, como é que eu tenho esta energia, o que é que eu como, o que é que eu não como. É que vocês estão mesmo comigo nos behind the scenes de uma tantric lifestyle e é inacreditável. Eu ontem adormeci, estive a fazer uma meditação para mim, estive a gravar ao vivo para vocês antes de dormirem e é muito next level e daqui a 2 horas vamos falar sobre isto. Estes temas não existem em Portugal ainda a ser falados com esta profundidade. Tudo o que eu aprendi não foi aqui, foi lá fora. Como sabem, eu vivo em Portugal há mais de 10 anos, fora de Portugal. Agora estou aqui por causa da minha marca, mas eu vivo há mais de 10 anos, já vivi no mundo inteiro. Já vivi desde que nasci, portanto sou assim mesmo mega soul do mundo e, portanto, tudo o que eu aprendi foi mesmo com os melhores mestres, tantra, taoísmo, xamanismo, modern therapies, gene keys, tarot. Dentro do nosso programa agora temos um Tarot Gene Keys Lounge, em que eu também tiro cartas, em que eu também falo sobre Gene Keys para cada uma. É mesmo, pessoal, é super completo. Eu digo-vos, não há um programa destes em Portugal. Não há. E eu, como temos tantas portuguesas novas e líderes incríveis, é que isto não é um programa para qualquer pessoa. Este programa é só Next Level Leaders. Muitas das portuguesas ficam parvas quando entram. Oh meu Deus, esta pessoa está aqui no grupo. Elas estão lá todas. São as práticas para as portuguesas líderes, são as práticas que todas as líderes internacionais de powerful women à volta do mundo fazem estas práticas que eu vos estou a ensinar. São mesmo todas as pessoas super carismáticas do mundo têm estes chakras libertos. Não existem mulheres ultra poderosas com bloqueios aqui nesta zona, está tudo trabalha isto behind the scenes e isto é o que eu vos estou a ensinar dentro. É mesmo on another level. Isto é o meu conhecimento de anos e anos e anos a estudar. São as práticas que eu tenho vindo a desenvolver, são as práticas que eu faço, que vocês veem, vocês fazem comigo.
E é muito, 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 muito next level. É muito next level. Conteúdo assim não existe. Muitas pessoas vêm comigo, eu não sei falar inglês. Vou-vos dizer, ouvir inglês de uma portuguesa é muito fácil. E é muito fácil, porque vocês vão ver, eu vou usar expressões portuguesas traduzidas em inglês, e como são muitas portuguesas novas, eu estou a incluir uma call por mês em português lá dentro, e estou a fazer mentorias em português também, portanto isto é uma coisa nunca antes vista. E digo-vos uma coisa, já centenas de pessoas fizeram este programa e não há uma única pessoa que diga isto não mudou a minha vida. Pessoas que acabaram. As pessoas normalmente que não conseguem acabar é porque quando o programa não está a ser live, porque é difícil, não é um programa de se fazer sozinho, a não ser que tenha muita força de vontade. É um programa muito exigente, muito completo, muito profundo, que vai mudar a vossa vida para sempre. Vai mudar o vosso corpo, a vossa energética. Vocês viam como é que era a minha voz há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Nada a ver com o que é hoje. Tipo, a pessoa que eu era, o meu corpo, tudo. Quando as pessoas pensam, quero fazer aproximação live, eu não faço nada live há 2 anos. Esta iniciação eu não faço há 2 anos. E nós estamos a fazer até ao final do ano. É uma oportunidade única de fazer isto, fazer as práticas de sex magic, na energia de mulheres deste calibre, é sim uma alavanca gigante. E se querem fazer um retiro para o ano, só as mulheres que estão fazem esta iniciação é que têm prioridade para entrar no retiro, porque os retiros, então aí vocês passam mesmo de dimensão. E vocês veem o nível das pessoas que vêm aos meus retiros e que fazem one-on-ones comigo, são mesmo clientes, mesmo muito high level. E portanto, eu não aceito beginners. Este retiro, por exemplo, pessoas que nunca tinham feito trabalho comigo, que eu senti que não estavam na energia, não aceito, porque os retiros são muito next level. Portanto, esta iniciação é incrível, vai mudar a vossa vida, eu vos garanto. E como está live, como está a minha energia aqui todos os dias, vocês vão conseguir acabar o curso. Vocês vão conseguir, as pessoas que não conseguiram acabar estão a voltar para conseguir acabar, porque não é um trabalho de fazer sozinha. Este tipo de trabalhos não é de fazer sozinha, e nós temos a ferida da insegurança, e a insegurança pede para que nós tenhamos cura em coletivo. Não é vocês estarem a fazer sozinhas em casa isto, é nós estarmos a fazer isto num grupo, é nós estarmos juntas, é nós estarmos a conseguir alquimizar. E quando nós estamos a alquimizar, isto é um trabalho, é um serviço planetário, porque vocês mudam a vossa vida, vocês mudam o vosso coletivo, vocês mudam a vossa linhagem, vocês mudam quem vem para a vossa frente, vocês vão mudar a história da vossa família inteira. E o universo vai-vos pagar por isso, porque paga-me muito a mim, por eu ter feito o trabalho por mim. Todas as pessoas que fazem este trabalho, a vida delas muda para sempre. E vocês têm milhares de feedbacks que vocês podem encontrar em todo lado. Este trabalho, não existe este preço em lado nenhum. As coisas que eu entrego não existem este preço. É uma oportunidade única. E nós daqui a 2 horas estamos live a fazer uma coisa next level. Portanto, se sentirem, têm umas condições especiais, falem comigo no DM, e vamos falar. E eu tenho condições especiais para portuguesas mesmo. Estar num grupo como o que nós temos é uma oportunidade mesmo única. Como sabem, eu tenho uma clothing brand, eu já não faço coisas live com frequência, e estamos em Scorpio Season, é a melhor altura do ano para fazer isto. E se vocês esperam, vos garanto que estão só a atrasar mesmo. Quem sente o chamado e espera é mesmo atrasar a nossa evolução, e nós não estamos no momento de atrasar a nossa evolução. Eu estou a fazer isto super acessível para toda a gente. Isto é um curso que custa avaliado em milhares de euros. Eu estou a fazer um curso, um preço simbólico para toda a gente. Portanto, venham. Daqui a 2 horas estamos a fazer coisas next level. E é assim, vai ser assim até ao final do ano juntinhas. E depois vamos fazer uma coisa in person aqui, nós também. Portanto, eu tenho montes de surpresas que estão a ser reveladas dentro do grupo, até in person. Portanto, venham mesmo.